20 anos de conversão, já participei de muitos cultos na minha vida, muitas reuniões para ouvir a voz de Deus, mas amém, é maravilhoso, é tremendo, e principalmente hoje ainda, uma ceia, né? Não sei você, mas há cultos que você tem que sentir realmente a presença de Deus, há cultos que não, Deus não vai permitir que você sinta, porque Ele vai avaliar o seu coração, porque Ele vai te levar a crescer espiritualmente, para que você não creia apenas pelo que você vê, pelo que está acontecendo com você, mas simplesmente você creia. Há cultos, sabe, que você vai vir e de repente Deus não vai mover na medida que você desejava ou você queria, mas há cultos que você vem sem expectativa nenhuma e de repente você é tomado pela glória de Deus, você é envolvido pela glória, sabe, o seu coração arde, queima, porque o Senhor faz dessa maneira, amém, irmãos? E hoje, de uma maneira especial, hoje é dia de ceia, hoje é dia de nós trazermos a nossa memória, é o memorial que Jesus estabeleceu, e estabeleceu para quê? Para a gente lembrar que lá na cruz eu fui liberto, a cruz me libertou. Ela só não me libertou, ela não só me libertou, mas ela me curou, ela me perdoou, ela me sarou, ela mudou completamente a minha vida. E nada do que eu fiz havia mérito algum para eu receber. Eu simplesmente acreditei. E a partir do momento que eu acreditei, a minha vida foi mudada. Antes de nós entrarmos na palavra, e eu quero falar hoje sobre renovação, porque se eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu preciso passar por tempos de renovação. Mas antes de entrarmos na palavra, pergunta para o seu irmão, por que você não manda mais perguntas? Você sabe tudo de Deus já? Pergunta para ele. Nós temos o hábito aqui na igreja de responder pergunta antes da palavra, né? Então, se você tem uma pergunta em relação à visão celular, em relação às células, em relação, sabe, à escola de ministério, em relação à palavra de Deus, em relação à nossa visão como igreja, porque eu não sei você, mas nós como igreja temos uma visão. Dá uma olhadinha lá para trás, ó. Lá em cima do quadro dos envelopes de dízimo, está escrita a nossa visão lá. Nós nos movemos em Deus através daquela visão. E se você tem alguma dúvida em relação à nossa visão, você pode perguntar, fazer uma pergunta. É claro que deve ser trazido já, para não chegar aqui na hora e de repente, sei lá, até também. Mas você tem liberdade. E eu recebi uma pergunta hoje aqui, e eu quero responder. Pastor, você pode testemunhar também do que tem sido bênção de Deus para a sua vida. Você pode realmente fazer aquilo que o Espírito te mover a fazer em relação a esse tempo. E às vezes a sua dúvida é dúvida de 90% da igreja. E um irmão movido pelo Espírito para fazer uma pergunta, ele pode quebrar barreiras, obstáculos, sabe, do diabo na vida de muito crente, porque ele está sendo instrumento de Deus para perguntar algo que de repente a maioria tem dúvida. E às vezes a sua pergunta, você pode falar assim, mas é tão bobo isso, como que eu vou perguntar uma coisa? Mas você tem dúvida, por que não perguntar? Crescimento vem com o entendimento. Nós somos libertos a partir do momento em que entendemos as coisas. Então é importante que você tenha realmente entendimento das coisas do céu. Eu acredito que é uma irmã, né? Não estou muito bom ainda, mas pela letra, não sei, pode ser um irmão, mas eu acho que seja uma irmã. Perguntou para mim, pastor, sabemos que os crentes não vencedores... Por que não vencedor? Porque nós temos uma visão de edificar uma igreja de vencedores. Nós acreditamos que vencedor é aquele que serve a Deus pelo favor imerecido, serve a Deus por amor a Ele, não porque tem que fazer alguma coisa. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então a pergunta é, sabemos que os crentes não vencedores passarão pela tribulação. O que é tribulação? Tribulação é um período que vai acontecer na terra durante 7 anos, a Bíblia diz. E vai começar esse período, que a Bíblia diz até de grande tribulação. 3 anos e meio será a tribulação, mas os últimos 3 anos e meio será a grande tribulação.
vai acontecer na terra. E vai se começar ela quando o anticristo se levantar. Mas o anticristo que vai se levantar é que ele vai dar ao homem tudo aquilo que o homem deseja, tudo aquilo que o homem quer. O homem quer comida, então vai ter comida à vontade. O homem quer paz, vai ter paz à vontade. Todas as nações serão apaziguadas. Haverá um conselho mundial, uma organização mundial que governará todas as nações. E durante 3 anos e meio ele vai governar as nações. E depois de 3 anos e meio ele vai se mostrar como o anticristo e vai exigir de todos os homens adoração, para se prostrar diante dele e confessar que ele é Deus. E isso vai ser pela tribulação. Sabemos que os crentes não vencedores passarão pela tribulação. Porém, os que morrerem antes do arrebatamento, onde esses crentes não vencedores passarão durante o período do milênio de Cristo na terra. Porém, os que morrerem antes do arrebatamento, arrebatamento o que é? Estou dando uma geral para você que não tem um entendimento como o irmão ou a irmã tem, para você entender. Nós cremos, assim como Jesus mesmo nos prometeu, que ele vai voltar, amém, irmãos? Um dos propósitos da ceia é te lembrar que da mesma maneira que ele foi, um dia ele vai voltar. A ceia tem esse propósito, e o dia que ele voltar é o dia que vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento. E nós acreditamos, como uma igreja que tem uma visão de edificar uma igreja de vencedores, nós acreditamos que os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. E vencedores que serão arrebatados antes da grande tribulação, não diz respeito à salvação, diz respeito às obras. As obras. Aquele irmão, aquele crente que tem as obras aprovadas por Deus, porque essas obras foram edificadas pela graça, esses irmãos não tornaram a graça infrutífera. Eles não pegaram a graça e saíram para pecar e para fazer da sua vida aquilo que eles bem entender. Eles realmente reconheceram que tudo dependia da obra consumada de Cristo. Então eles fizeram a obra dependendo da obra que Cristo consumou lá na cruz. E essa obra vai ser aprovada. Então antes da grande tribulação acontecerá o arrebatamento desses crentes vencedores. Mas o tribunal, o julgamento não diz respeito à salvação, porque a salvação é pela graça, pelo favor imerecido, mas é pelas obras. Mas pastor, então pode haver crente que não vai ser arrebatado antes da grande tribulação, porque as suas obras não foram aprovadas? É o que a irmã está dizendo aqui. Sim, haverá. Pastor, como que eu como crente posso não ser arrebatado? Se tudo que você faz para Deus é a base do seu entendimento próprio, é a base, sabe, da força do seu próprio braço, é a base do que você acha que Deus vai querer, ou vai fazer, ou Deus quer que você faça. Tudo que você faz para Deus, dependendo de você mesmo e não de Cristo, isso não é pela graça, é pela força do seu próprio braço. E essa obra não vai ser aprovada, porque a partir de Jesus, eu só vou estar no céu se eu estiver em Cristo. Em Cristo. Não sei você, mas você foi salvo não para viver a vida de Deus. Você foi salvo para deixar Jesus viver a sua vida. E a partir do momento em que você não deixa Ele viver, significa que um dia Ele vai voltar e Ele vai querer saber o que você fez com tudo que Ele te deu. Você realmente usou ou você enterrou? A parábola dos talentos diz que os servos, todos eles receberam. Todo crente recebe. Todo crente. A parábola dos talentos diz que a um ele deu 1, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 5 talentos. Todo salvo recebeu. Um dia ele vai voltar para saber o que nós fizemos com o talento.
E aí aquele que multiplicou vai entrar para o seu gozo, vai ser vencedor. Aquele que não multiplicou, ele vai estar aonde? É a pergunta da irmã. Onde esses crentes não vencedores passarão durante o período do milênio de Cristo na terra? O milênio é o tempo em que Jesus vai reinar visivelmente na terra. Não sei se você já parou para pensar e refletir. Eu até quero te levar nesse ano a refletir. Quem é Jesus? Por que você foi escolhido? Por que a cruz é a realidade? Por que a cruz continua curando, libertando, salvando? Você precisa refletir na obra da cruz. Porque Jesus, o milênio, a obra da cruz me leva a entender que Jesus não reinou. Jesus reina hoje, mas o seu reino é invisível. Amém, irmãos? E quem desfruta do reino é aquele que sente paz, alegria e justiça no espírito. Essas coisas são interior. É no interior. O desemprego vem, mas não te abala, porque você sabe que da mesma maneira que ele abriu, ele fechou. Então ele vai te levar para um outro lugar melhor, porque você vive no reino, você faz parte do reino. Mas Jesus vai reinar visivelmente. E quando vai ser esse reino milenar? Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos. E ele vai reinar, ele não vai reinar sozinho. Ele vai reinar com todos aqueles que usaram do favor para realizar a obra de Deus, que não tornaram a sua graça infrutífera, a sua graça inoperante, a sua graça sem valor, mas pelo contrário, eles se uniram a Jesus e disseram: Senhor, eu não sei nada, mas o Senhor me escolheu para fazer algo, eis-me aqui, pode usar a minha vida, eu estou aberto para o Senhor. Esses vão ser vencedores, a sua obra vai ser aprovada. E aí Jesus vai reinar. Então no começo da grande tribulação vai acontecer o arrebatamento. Quem tem as obras aprovadas vão ser arrebatados, os que morreram, os que estão vivos, eles sumirão da face da terra. Agora quem não tem a obra aprovada, mas são salvos, eles vão passar pela grande tribulação. E no final da grande tribulação, Jesus vem. E lá no Armagedon, Jesus com o seu pé acaba com o diabo é preso. E aí ele começa a reinar durante 1000 anos. E junto com Jesus reinando, ele volta com todos os vencedores que foram arrebatados no começo da grande tribulação. E aí ele reina. Aí a pergunta é: pastor, aonde que estão os irmãos que não são vencedores? Aonde eles passarão o milênio? A Bíblia diz do servo bom e do servo mau. A Bíblia nunca menciona uma parábola, está lá em Mateus capítulo 25. Me ajudem aí, se vocês... É uma das parábolas do servo bom e do servo mau, está em Mateus, no final do Evangelho de Mateus. Lá diz que o bom é aquele que multiplicou e o mau é aquele que enterrou. A Bíblia, quando fala sobre servo, quem é servo na palavra é salvo. O Senhor, ele não chama o ímpio de servo. Não chama o ímpio de servo, porque só quem é servo é quem foi salvo. E lá diz que o servo bom, ele vai entrar para o seu gozo, ele vai realmente ser reconhecido, vai ser honrado, vai viver com o Senhor. Agora o servo mau, ele vai ser lançado, diz a Bíblia, no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então no período milenar, durante os 1000 anos, nós acreditamos que todo salvo que não foi encontrado como vencedor na época do arrebatamento, ele vai entrar num período de disciplina milenar. E ele vai ser tratado. Aí você pode perguntar assim: pastor, mas como que vai ser isso? Não sei. Uma coisa é fato: aonde tem choro e ranger de dentes, parece não ser uma coisa muito agradável. Parece ser um lugar não muito bom. Mas durante esse período milenar, todo crente vai ser tratado, aquele que não é vencedor. E no final do milênio, aí começa-se a eternidade. Aí todos os salvos
todos os filhos, todos aqueles que desfrutaram da cruz, eles viverão eternamente com Deus para sempre. E aí diz que na eternidade, né, o Senhor vai abençoar e vai prover todas as coisas, em todos os sentidos. Amém, irmãos? Mas quero aconselhar você que fez a pergunta e os irmãos que estão. Nós falamos muito mais profundamente na escola de ministério sobre esse assunto: o reino e a volta do Senhor Jesus. Então eu quero aconselhar você a entrar. Amém, irmãos? E a fazer as aulas. Fique em pé no seu lugar, nós vamos ler a palavra. Abra a sua palavra em Josué, capítulo 14. Quantos entenderam a minha resposta? Levanta a mão e diga glória a Deus. Importante você entender. Agora, irmão, nós estamos falando sobre a graça, o favor imerecido, sobre a justificação. Vou falar sobre isso hoje, vamos continuar falando. Irmãos, nós estamos vendo um tempo que nós não recebemos porque nós obedecemos. Devemos obedecer, sim. Quem ama obedece. Mas há uma diferença entre obedecer por amor e obedecer por causa do castigo. Nós vivemos num tempo, o Novo Testamento declara um tempo que nós devemos servir a Deus, não por aquilo que nós obedecemos, mas é por aquilo que nós cremos. Uma coisa é obedecer porque você crê, outra coisa é você obedecer porque você tem que obedecer. Uma coisa é a graça, outra coisa é a lei. E tudo que nós fazemos à base da lei não vai ter resultado, não tem frutos, porque a lei impede que Jesus receba toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque ela isenta Jesus, ela negligencia o sacrifício. E aí em Josué capítulo 14, eu quero falar nessa noite sobre a unção da renovação. Pergunta para o seu irmão, está precisando de renovo, irmão? Quantos sinceramente pode dizer que estão precisando de renovo espiritual aqui? Levanta a mão. Então o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Esteja de coração aberto para ouvi-lo, porque Ele não quer que você volte para a sua casa da mesma maneira. Ele quer que você volte para a sua casa mais cheio dEle mesmo, porque não mais você vive, mas Ele vive através da sua vida. E eu quero usar a vida de Josué e Caleb, lá em Josué capítulo 14, a partir do verso 6. A palavra de Deus diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Caleb está dizendo para Josué que Moisés falou a respeito dele e a respeito de Josué. Verso 7: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Só para você entender o contexto, ele está falando aqui do momento em que eles foram enviados a Canaã, a terra prometida. Moisés enviou 12 espias, entre eles Josué e Caleb, é como ele está dizendo. Aí eles voltaram, Josué e Caleb ficaram na posição de que a terra era boa, era perfeita, de que o Senhor daria aquela terra. Os outros 10, eles inflamaram o povo, de que aquilo não era verdade, de que aquilo não era possível, de que aquilo não era real. Trazendo para o nosso contexto, é o mesmo tempo que nós estamos vivendo. Enquanto alguns estão abertos para viver a graça, dentro da profundidade que o Senhor está nos revelando, tem muitos outros que estão murmurando, que estão condenando, que não aceitam, porque não é possível eu receber sem fazer nada. Não é possível eu avançar com o propósito sem eu não fazer nada. Como que eu posso agora deixar de fazer alguma coisa? A mesma história se repete. Verso 9: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus.
Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há que desde o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Caleb está compartilhando com Josué sobre uma promessa de Deus, que Deus havia feito para ele há 45 anos atrás, porque agora ele está dizendo que tem 85, de que Deus daria terra para ele. Estou forte ainda, Caleb diz, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam Anaquins, e grande e fortes cidades. Anaquins, irmãos, eram gigantes, homens e mulheres gigantes, que estavam em Canaã, eram os Anaques. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué então o abençoou, deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arpa. Este Arpa foi o maior homem entre os Anaques, era o maior homem entre os gigantes. E a terra repousou da guerra. Fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, por favor, pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade, graça e poder, abra o nosso entendimento nessa noite, Senhor. Senhor, nós estamos aqui unicamente, exclusivamente para ouvir a tua voz. Por isso fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós estamos precisando de renovo, Senhor. Nós estamos precisando voltar às promessas. Nós estamos precisando, Senhor Deus, andar e caminhar da maneira que o Senhor tem nos direcionado, nos ensinado. Por isso, no nome de Jesus, nós repreendemos toda ação contrária, maligna, carnal, mundana. Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que em nós é obstáculo, que nessa noite o poder do teu nome seja derramado, e nós possamos fluir e avançar na revelação e na sabedoria, para não somente desfrutarmos de toda a bem-aventurança, mas levarmos muitos outros a se alinharem com aquilo que o Senhor deseja. Eu creio e eu recebo. Levanta a sua mão, diga assim: eu creio que lá na cruz tudo já me foi dado, e eu estou aqui nessa noite para receber pela fé a revelação, a sabedoria, porque eu vou cumprir todo o propósito de Deus na minha salvação, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Então, irmãos, como eu disse, quero falar sobre a unção da renovação. Irmãos, eu não sei você, mas todo mundo precisa ser renovado. Não existe nenhum crente que vai chegar no tribunal de Cristo com as suas obras aprovadas sem passar pelo renovo, sem passar por um tempo de renovação, sem um tempo de clamor para renovação. Porque todos nós estamos sendo bombardeados pelo diabo. Todos nós estamos sendo, resistidos pela enxurrada desse mundo. Não pelos ímpios, mas pelos próprios cristãos, pelos próprios evangélicos, pelos próprios, homens e mulheres que encontraram o Senhor, mas são ensinados de uma forma errônea quanto a servir com alegria e com prazer. Precisamos ser renovados. E esse ano, irmãos, é um ano de reforma radical, em todos os sentidos.
E quando eu falo sobre reforma, e quando nós falamos sobre reforma, automaticamente renovação está inserido também. Agora, por que precisa-se de renovação? Por que eu preciso de renovação? Porque eu cheguei num estágio na minha vida cristã que está pesado demais, que está cansaço demais. Quantos aqui, eu tenho 20 anos de conversão, quantos aqui tem 10 anos de conversão? Levanta a mão. 10 anos que se converteu, amém. Então eu acho que, não sei, os irmãos, acredito que de 10 anos para cá talvez você viveu um pouquinho isso, ou talvez 15 anos. Tem alguém aqui que tem 15 anos de conversão? Levanta a mão. Amém. Amém. Irmãos, quando eu me converti há 20 anos atrás, chegava um tempo, não sei quanto, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos depois que eu me converti, nós cantávamos umas canções, e o Esther, o William, falei hoje lá em Limeira, a Esther lembra, né? A irmã Vilma também. Renova-me, Senhor Jesus. Já não... Se você sabe, levanta a sua voz. Vamos de novo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu necessita mais de... Você pode aplaudir a presença dele no nosso meio? Eu não sei porquê, mas a igreja não canta mais. Nós não cantamos, nós não temos canções, sabe, que falam sobre renovação, né? E se eu quero chegar no findar da minha vida cristã, sabe, como um vencedor, como Caleb, que eu vou entrar daqui a pouco, cheio de vigor, disposição, eu preciso passar por um tempo de renovação. Eu me lembro, irmãos, quantas vezes em meio às lutas, às guerras, aí eu chegava lá no culto do Guapituba, ou lá no culto, depois que nós mudamos lá para o centro, nós chegávamos lá, e aí a partir do momento que nós começávamos a cantar essa canção, as lágrimas desciam, e era realmente algo do interior, porque eu preciso ser renovado, eu preciso, sabe, voltar à essência, eu preciso, sabe, ser reformado, eu preciso realmente de mudar os meus pensamentos, e nós precisamos. Agora, por que chega-se ao cansaço? Por que nós paramos com o propósito? Por que a vida cristã se torna fardo? Sabe por quê? Porque não tem renovo, porque não há renovação. E sabe por quê que não? Porque chega ao cansaço, é porque a obra que nós estamos fazendo não é a base do Espírito, é a base do nosso próprio braço. A obra que nós estamos fazendo não é porque Ele já fez todas as coisas, mas é que eu preciso fazer para me manter em Deus. Eu preciso liderar, eu preciso discipular. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero que você reflita sobre a sua vida cristã. Você chegou para Jesus, independente do que você praticava, do que você vivia, do que você era. O dia que você levantou o braço para recebê-lo, ou numa oração alguém te levou a abrir o seu coração e recebê-lo, não foi você que recebeu, foi Ele que te escolheu. Porque Ele escolhe, Ele elege, Ele levanta. E a partir do momento em que você teve um encontro com Jesus, a sua vida era um caos. Mas o fato de você se deparar com esse amor incondicional, com esse favor imerecido,
Você foi impactado pelo poder da cruz, pelo poder do amor. E aí foi liberto de cadeias, recebeu o perdão dos seus pecados. E aí você, logo depois da conversão, você andava por esse caminho de fé, por esse caminho de graça, dando às pessoas aquilo que você recebeu através da cruz. Não precisava falar para você que tinha que perdoar. Você perdoava de uma maneira natural. Não precisava falar para você que você não tinha que se mover através da justiça própria. Não tinha que falar nada, porque você estava cheio de Deus, cheio da graça, cheio da unção. Só que aí, quando você vem viver a vida da igreja, aí você começa a perceber que aqueles que eram mais velhos que você, eles não viviam dessa forma, eles tinham que fazer. Aí você tem que liderar, aí você tem que ir para a escola de ministério, aí você tem que participar de uma célula, aí você tem que tornar dizimista, aí você tem que ofertar, aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tudo. Aí você entra por esse caminho de lei, achando que para se manter salvo, porque até então o que ensinam lá fora é o seguinte: a salvação se perde. E a partir do momento que você erra, a partir do momento que você pisa na bola, você perde a salvação. E aí você tem que pedir perdão e voltar de novo para ser salvo. Aí fica um negócio: hoje o seu nome está escrito no livro da vida, amanhã você peca, o anjo vai lá, apaga, e no outro dia você volta, o anjo vai lá e escreve. Errado, irmão. Completamente errado. Porque a obra da cruz, ela foi completa. 100% Jesus já fez. 100%. Aí eu chego num ponto de estou cansado, não dou mais conta de viver a vida cristã. Aí eu começo a pular de igreja em igreja. Aí eu começo a mudar de relacionamento com relacionamento. Aí todo mundo é o problema, menos eu, porque eu não consigo me enxergar. Como não damos conta de vivermos a vida cristã dessa forma, então surge o cansaço, o desânimo e a volta, e a vontade de voltar para trás. Uma crença errada vai nos levar a um comportamento errado. Nesse ano de reforma, o que mais ouviremos é que precisamos voltar à essência da intimidade com o Senhor, através da oração, da adoração, da leitura. Reforma tem tudo a ver com renovação. E isso somente é feito pela justificação através da fé em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Hebreus 10, versículo 38 e 39, a palavra de Deus diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Quantos justos nós temos aqui? Levanta a sua mão, diga glória a Deus. Agora pergunta para o irmão que levantou a mão dele aí perto de você: por que você é justo? Responde para ele: por que você é justo? Eu sou justo porque eu sou líder de célula. Eu sou justo porque eu sou o homem dos 9 dons. Eu sou justo porque eu vou nos cultos todos os domingos. E deve vir mesmo. Participo de todas as células. Fala para o seu irmão, dá um cutucão nele e fala: ai, 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 ai. Fala para ele assim: você é justo porque Cristo é a sua justiça. Cristo é a sua justiça. Por isso você é justo. Então o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Verso 39: nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma. Irmão, a palavra de Deus, ela é tremenda, porque nela nós não encontramos espaço para fantasia, para utopias. É tudo bem claro, tudo bem nítido, tudo bem esclarecedor. Na Bíblia temos a história de pessoas que foram vitoriosas, porque elas decidiram renovar a sua fé. Irmão, Jesus nunca disse que você não passaria por tempo de renovo. Nunca disse. Quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, essas aflições eram tempo de nós nos renovarmos na fé. Era um tempo de nós renovarmos a nossa fé. William, por favor, filho. Hoje
Eu quero meditar na história de Caleb, porque Caleb foi um grande homem de Deus, assim como Josué e assim como os outros. Mas ele passou um tempo também de renovo. Na Bíblia nós temos histórias de pessoas que foram vitoriosas, porque decidiram renovar a sua fé e não retroceder diante da espera. Pergunta para o seu irmão: está esperando, irmão? Eu disse um negócio lá em Limeiras, quero dizer aqui, irmão, se tem um teste de Deus que avalia coração, é o teste do tempo. 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 Hoje vamos meditar na história de Caleb, encontrada no livro que nós lemos. Nós vamos meditar como ele foi renovado para vencer. Fala para o seu irmão: vencedor é renovado em Cristo Jesus. É renovado. E falando de tempo, irmãos, como é difícil esperar. Fala para o seu, pergunta para o seu irmão: você gosta de esperar? Nós vamos aprender com Caleb. Eu até coloquei ali um reloginho para te lembrar tempo. Recebemos uma unção de renovo. Se nós queremos viver um ano diferenciado, como o Espírito tem dito que nós vamos viver, um ano de reforma radical diferenciado, se nós queremos viver esse ano, nós precisamos renovar a nossa unção de renovação. E como que nós recebemos uma unção de renovação? Quando declaramos nossa fé nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. Aleluia. No versículo 9 e 10 de Josué 14, Caleb diz para Josué: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua, e de teus filhos, Caleb, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor. Meu Deus, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou aquela palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora eu sou de 85 anos. Irmãos, para nós sermos renovados através da unção fresca, porque o Senhor te trouxe hoje aqui para derramar uma unção fresca sobre a sua vida, e essa unção fresca é de renovação. Agora essa unção virá a partir do momento que você começar a declarar a sua fé nas promessas de Deus. Veja, 45 anos depois, Caleb se lembrava de cada palavra que Moisés havia dito para ele através do Senhor. Até os detalhes estavam vivos diante da sua mente. Ele tinha convicção. Agora, irmãos, para Josué e Caleb era um tempo específico de Deus. Nós estamos usando o Caleb para trazer a nós algo vivo para hoje, porque o Deus que nós servimos é o Deus que renova-se todos os dias. Ele tem algo novo para mim, para você hoje nessa reunião. Ele não quer te dar comida, sabe, requentada. Ele quer te dar comida nova, fresca. Agora, para eles lá, era a terra de Hebrom, Canaã, depois, de Hebrom, 45, Canaã foi quando ele tinha 40 anos, aí havia se passado 45 anos, ele estava com 85 anos, e ele estava reivindicando uma promessa que Deus havia feito para ele. Então ele declarava a promessa de Deus através da fé. Agora, lá era essa questão de conquista de cidade. Hoje, quais são as nossas promessas? Fala para o seu irmão: você está vivendo no Velho ou no Novo Testamento? Fala assim: eu estou vivendo no Novo Testamento. Quais são as promessas do Novo Testamento para você?
Você conhece, você sabe. Uma delas, entre várias que você pode, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é uma promessa. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que você é bendito de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. A promessa que Deus tem para você é que você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. A promessa do Novo Testamento para você, que lá na cruz, todos os seus pecados foram lançados em Jesus Cristo de Nazaré, tanto do passado, presente, quanto do futuro. Mas isso para nós, para alguns é deleite, é poderoso. Para os outros é como os espias. É impossível você viver. É impossível você se mover diante disso. É impossível. Nós estamos vivendo o tempo do Novo Testamento, o tempo do Espírito, o tempo da graça, do favor imerecido, que diz que agora não é mais o meu amor por Ele, mas é o amor dele por mim que eu preciso experimentar. Irmãos, a partir do momento que você só vive em função do seu amor para Deus, você não vai dar conta, porque nenhum homem deu conta. O único que deu foi morto na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui para trazer à memória o que Ele fez. E todo aquele que nele está é capaz de viver e vivenciar. Mas muitos acham que não. Sabe quem vai para o céu? É quem está em Cristo. Em Cristo. No céu não haverá ninguém que não esteja em Cristo. Em Cristo. Agora, se eu quero realmente vivenciar uma unção de renovação na minha vida, para mim dar continuidade àquilo que Cristo já começou, eu preciso declarar, através da minha fé, as promessas de Deus. As promessas de Deus para mim hoje. Assim como Josué e Caleb para Josué, sabe, não se esqueceu de nada. De nada. De nada do que Deus havia prometido para ele. E isso não era ontem não, não era o ano passado não. Isso foi há 45 anos. Pergunta para o seu irmão, você está disposto a esperar 45 anos para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Sabe o que vai te levar a viver como Caleb viveu? A partir do momento que você declara pela fé todas as promessas que Deus tem para você, agora no Novo Testamento. Sabe como a sua família vai ser salva? Você declarando pela fé a promessa que Deus disse, que você e a sua casa vai servi-lo, vai adorá-lo, vai exaltá-lo. Sabe, de que você, sabe, vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, porque lá na cruz Ele já deu para aquele que crê. Para aquele que crê, não é para aquele que obedece. A partir do momento que eu vivo uma vida cristã, a partir do obedecer apenas, eu não dou conta. Eu não fui chamado, sabe, em Cristo Jesus para obedecer. É claro que a obediência faz parte, mas antes da obediência, eu preciso crer de uma forma correta naquilo que Ele está me ensinando, naquilo que Ele está ministrando a minha vida, e viver conforme o que Ele me orienta, o que Ele me ensina. Lembrar das promessas de Deus é algo que nos renova. Renovação vem quando eu declaro pela fé as promessas de Deus. Por outro lado, quando o coração está distante da promessa, pouco a pouco fica endurecido. Por isso, temos que manter vivas em nosso coração as promessas de Deus. Pergunta para o seu irmão, tem alguma promessa do Novo Testamento que você declara todo dia sobre a sua vida? Eu sou amado de Deus. O Senhor me escolheu antes de todas as coisas existir, me separou, me elegeu, me guardou, me livrou, me protegeu. Eu sou escolhido de Deus. Eis que eu nasci de novo e a minha vida não é mais a mesma, porque Ele me elegeu, Ele me escolheu. Promessa.
Eu não vivo mais em função do que eu vejo, do que eu sinto, mas eu vivo agora pela promessa. E a promessa diz que eu devo andar com Deus pelo que eu creio. Eu creio, então eu tomo posse. Não porque eu mereço, porque Jesus já tomou posse por mim, e eu estou nele, e Ele está em mim. Ele está em mim. Lembrar das promessas é algo que nos renova. Sabe, o Senhor não te escolheu para uma coisa michuruca, como diz os mineiros. Sabe, uma coisa pequena, não. O Senhor te escolheu nessa geração para grandes propósitos, grandes coisas. Para de limitar o Deus que te escolheu. Porque quando você vai para as promessas que Ele tem, você vai ver o quanto você é amado. Uma das promessas que vem no meu espírito é Jesus dizendo que nós, eu e você, obras muito maiores nós faríamos do que Ele fez. Do que Ele fez. Promessas que eu e você precisamos declarar pela fé, para podermos ser renovados por Deus. Agora, quais são as causas que podem levar o nosso coração a se distanciar das promessas? O que pode ser causa no meu coração para que eu possa me distanciar? Eu coloquei 3 aqui, mas antes de falar das 3, eu quero que você lembre que a principal causa de você se distanciar das promessas hoje, sabe qual é? É a lei. É a lei. A lei é a principal causa da frustração. Porque a lei diz que você deve amar a Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento e com toda a sua força. Agora eu pergunto para você, é possível a gente amar a Deus nesse contexto? Mas a lei diz que você deve amar. Aí a partir do momento que você não consegue amar, o que o diabo vem? Condenação, acusação. Você não é crente coisa nenhuma. Sabe, o sacrifício na cruz foi em vão para você. E aí ele vem e rouba, ele vem e atrapalha, ele vem e impede você de desfrutar das promessas que Deus tem para você no Novo Testamento. Quais as causas então? Primeiro, a demora. Quando o tempo passa e a promessa não acontece, muitos desanimam. Por que desanimam? Porque a demora é porque eu mereço ser posicionado. A demora vem porque eu faço e eu tenho que receber. Espera aí, pastor, esse teste da demora aqui, que é uma causa para levar o coração a se distanciar das promessas, é assim: Caleb esperou 45 anos para ver a promessa se cumprir na vida dele. Mas nós hoje não. É assim, a semana passada eu me converti no encontro com Deus. Aí na próxima semana eu já sou batizado. Porque eu criei. Porque eu realmente criei. E é batizado. Aí depois de uma semana eu já quero ser pastor. O que precisa para ser pastor? É ganhar? É liderar? Então ele vai fazer. E ele quer ser pastor. E aí não acontece o negócio do jeito que você programa, do jeito que você quer. Aí vem a demora. Pergunta para o seu irmão: você gosta de esperar? As promessas do Novo Testamento não tem tempo, porque você recebe pela fé. Você pode vivenciar todas elas pela fé. Antes de ser trazida à realidade, é pela fé que você tem que se mover. É pela fé que você tem que se mover. Uma outra causa que pode levar o nosso coração a se distanciar das promessas é resultados abaixo do que esperamos. A lei produz isso em nós. Nós fazemos para ter. Nós fazemos para merecer. E a partir do momento que nós fazemos e não somos merecedores, não temos os resultados, aí nós nos distanciamos da promessa. Quando a gente trabalha muito e não vê resultados, a gente começa a esquecer da promessa. E por último vem o abandono. Terceira causa que pode levar o coração a se distanciar da promessa é o abandono. Pessoas que começam caminhando conosco e ficam na metade do caminho. Porque afinal de contas, quem sou eu para ser deixado por alguém? Lei.
lei. E todas essas circunstâncias me levam a fazer com que o meu coração se distancie das promessas. Muito das nossas derrotas está em ter o nosso coração distante das promessas de Deus. O que sustenta um casamento não é um papel, não é uma aliança. Ou melhor, não é um papel, é uma aliança feita em Cristo. É isso que sustenta. Pastor Paulinho tem uma frase que diz que o que me sustenta na hora dos testes é a convicção do meu chamado, do meu propósito. Do meu propósito. Pergunta para o seu irmão: você tem convicção do chamado de Deus na sua vida? Fala para ele: o que vai te sustentar na hora dos testes é a sua declaração pela fé nas promessas de Deus para a sua vida. É isso. Segundo, estou bom no tempo hoje, né, irmãos? Oh Deus, me perdoa. Segundo, recebemos uma unção de renovação quando alimentamos nossa convicção da vitória. Fala para o irmão que está perto de você: você foi chamado para ser mais que vencedor. Não é nem vencedor, fala para ele, é mais que vencedor. Mais que vencedor. Recebemos uma unção de renovo quando alimentamos a nossa convicção da vitória. Irmãos, Caleb aqui no verso 11 de Josué 14, olha o que ele diz para Josué. Ele diz: estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Sabe o que isso fala? Da convicção da vitória. Josué viveu 45 anos. Em nenhum momento ele duvidou de que Deus havia prometido e que a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. Nenhum momento. Nenhum momento. Em nenhum momento encontrou-se no seu coração, sabe, o titubear, sabe, o negligenciar, no sentido de que não havia possibilidade. Nenhum momento. Sabe o que nos leva a sermos renovados para vivermos um ano de reforma radical? É quando nós nos alimentamos de que lá na cruz toda a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Tudo já foi dado. O alto preço que Ele pagou é para que eu e você simplesmente creia e desfruta da vitória, porque Ele já deu a vitória, porque Ele já é a nossa vitória, porque nele nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Agora precisa ter convicção, irmão, porque o diabo não vai querer que você seja convicto da vitória. O diabo vai querer fazer com que você tenha que fazer para merecer. A palavra de Deus diz que na nossa carne não existe bem nenhum, mas tem muita gente que anda com Deus à base da carne. Manifesta uma humildade, sabe, à base da carne, não uma humildade no espírito. Porque ficar falando para Deus simplesmente que eu não valo nada, que eu sou um pecador, que o diabo só alimenta isso na nossa vida. E a partir do momento que sai da nossa boca essas coisas, nós nos tornaremos aquilo que nós falamos. Agora, se sai da sua boca que você não tem dúvida nenhuma que o preço já foi pago, Jesus triunfou lá na cruz do Calvário sobre principados e potestades, nada do mal pode me atingir, porque eu estou em Cristo Jesus, meu Senhor. Enfermidade, sabe, angústia, depressão, mal não pode, porque eu estou em Cristo, porque Ele venceu, Ele triunfou. A unção da multiplicação está sobre a minha vida, porque Ele morreu. Ele morreu para que eu me torne como Ele é. Agora, a partir do momento em que nós não temos convicção, a nossa vida cristã vive como um pêndulo. Um dia está ótimo, outro dia está ruim. Um dia está bom, outro dia está péssimo. Acho que eu estou ficando velhinho, irmãos. Que eu estou me cansando. Ai.
Fala pro seu irmão. Fala pro seu irmão, alimente-se da sua convicção de vitória. Fala para ele assim, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez por amor a você. Fala para ele. Fala para ele. É por aquilo que Cristo fez e já te deu. Já te deu. Já está tudo dado. Tudo estabelecido para que você viva realmente. Eu li uma frase que chamou muito a minha atenção, pois é uma grande verdade, mas ao mesmo tempo também é algo que eu parei para refletir e a gente tem que refletir. E a frase que eu li dizia assim: quem perdeu a fé já não tem mais nada a perder. Nada a perder. A partir do momento que alguém perde a fé, ela descambeia para tudo aquilo que está errado, para tudo aquilo, fica igual um cego em tiroteio, não tem nada a perder. E eu queria que você, junto comigo, refletisse um pouquinho na vida de Caleb, porque Caleb aqui nos choca, irmão. Irmão, presta atenção. Quantos aqui tem 85 anos? Levanta a mão. Você não tem não, né, Felipe? Lá em Limeira tinha uma irmã de 83 anos, hoje de manhã. Irmão, imagine uma pessoa de 85. Quantos conhecem pessoas que têm 85 anos aqui? Levanta a mão. Quem tem 85 anos tem convicção de que o melhor está por vir na vida dele? Conheço gente que tem 85 anos que está dizendo assim: ô Jesus, esqueceu de mim, pode me levar. Conheço gente também que está de 50 e pouco, que está nessa mesma atmosfera. Mas irmão, vamos refletir na vida de Caleb. 85 anos ele tinha, irmão. E ele tinha 85 anos. E através dos 85 anos que ele tinha convicção de vitória, porque ele professava a vitória, aquilo que Deus havia falado para ele. Pergunto para você hoje, no Novo Testamento, Deus te chamou para ser um líder. Quantos irmãos enterraram o talento da liderança? Deus te chamou para ser uma luz que brilha. E quantos têm, sabe, ofuscado a sua luz, omitido a sua luz, impedido com que o Senhor se manifeste? O Senhor nos escolheu para Ele, para andar nele, para viver nele. Mas quantos se esquivam daquilo que Ele tem para nós? Porque nós podemos tornar a graça, sabe, infrutífera, inoperante. Porque agora é a graça, então eu não preciso dizimar, eu não preciso ofertar, eu não preciso me consagrar, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso perdoar. Mas quantos de nós ouvimos de Deus no passado e simplesmente o que nós ouvimos nós jogamos na lata do lixo, através das nossas atitudes? A palavra parece ser dura, mas é isso que acontece a partir do momento em que nós perdemos a fé e estamos vivendo a nossa vida com o empurrar da barriga. Hoje tá bom, amanhã não sei. Dúvida. Agora Caleb não. Caleb era convicto. Sabe, Caleb tinha convicção de que aquilo que Deus havia falado para ele há 45 anos atrás, ele estava lá vivo, cheio de vigor e cheio de convicção da vitória que Deus cumpriria. E ele está recebendo a promessa. Agora, irmão, uma coisa que eu e você precisamos ter revelação é de que a convicção da vitória de Jesus honra a Deus. Honra a Deus. A convicção honra a Deus. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O que isso significa? Isso significa que a Bíblia chama essa certeza de vitória da fé. Vitória da fé.
Esse tipo de atitude coloca Deus numa situação em que Ele não tem alternativa, se não abençoar. Se não abençoar. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Porque nós não temos convicção de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós estamos no processo para nos tornarmos. Nós estamos no processo para nós avançarmos. Nós estamos no processo para sermos transformados. E enquanto nós estamos no processo, a cruz, a obra consumada, não tem valor nenhum. Quantos estão me entendendo? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Você não foi chamado para entrar no processo. Você foi escolhido por Deus para crer e ter convicção de que você não precisa fazer nada, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele já fez. Agora é tomar posse. Agora é crer para ver, para praticar, para receber. Assim nós avançamos. Assim nós acreditamos. Agora o diabo não vai querer isso, irmão. Aí o diabo vai querer o que? Dúvida. O diabo vai querer acusar. O diabo vai querer resistir. O diabo vai querer você voltar para trás. Entrega, sabe, negligencia. Não dê valor, porque não tem valor, porque tudo isso é homem. Não é de Deus, é homem. Caleb não era assim. Esperou 45. Chegou a 85. Imagine um homem com 85 anos dizendo: tal como naquele dia em que eu recebi a promessa, há em mim disposição, não apenas para sair à guerra, mas para voltar ao combate. Pergunta para o seu irmão: você tem disposição nesse ano de voltar ao combate? Sabe o que nos leva a ser derrotado? É não termos convicção de que aquele que guerreia as nossas guerras já venceu todas elas por nós. Todas elas. O vencedor é aquele que sempre assume uma postura de fé diante dos desafios. Aqueles que têm a atitude do será que eu vou vencer? Esse já é um derrotado, porque ele não creu na obra consumada, naquilo que Cristo pagou. A dúvida faz com que você não esteja inteiro. Ei, alô? A dúvida faz com que você não entre por completo. E os resultados sempre serão limitados, porque a dúvida impede. O vencedor não conhece as perguntas que se iniciam com a palavra será. Repete comigo: será. Vencedor não conhece as perguntas que começam: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que a minha família vai se converter? Será que eu vou ser um pastor? Será que eu vou ser um discipulador? Será que eu vou ganhar almas para Jesus esse ano? Será? As perguntas que se iniciam com a palavra será destrói a confiança, a certeza e a fé. Destrói, porque são dúvidas. Você sabe que uma das promessas que Jesus nos prometeu é que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Será é do diabo, procede do maligno, porque é ele que opera, sabe, a incredulidade, a incerteza. É ele que opera as coisas para impedir com que Jesus seja honrado, glorificado e exaltado. A indecisão faz com que você não tenha fé e nem tenha certeza. Seus atos podem ser os mesmos, mas não terão a mesma força. Não terão a mesma força. O que quer que seja que fizer, faça-o intensamente, e os resultados serão igualmente intensos. Intensos. A dúvida é o cupim da existência. Ele vai comendo, ele vai criando um buraco, ele vai avançando até matar. Mantenha vivas as promessas de Deus, elimine os planos de derrota da sua mente. Acredite sempre que a vitória é final da sua história. Você pode ser boca de Deus na vida do seu irmão aí do seu lado. Fala para ele assim: olha, acredite sempre que a vitória é final da sua história. Você pode dar um glória a Deus bem alto? O seu final vai ser vitorioso, meu irmão.
O fim dos seus dias vai ser melhor do que todos os outros dias que você viveu. Porque a unção da renovação é liberada quando nós alimentamos a nossa convicção de vitória. Não é porque eu faço, é porque Jesus já fez. É porque eu estou em Cristo. É porque não é a minha obediência, é por causa da obediência de Cristo. Eu fui alinhado, eu fui colocado nele. Aí eu avanço, aí Som. Repete comigo: o meu final será muito melhor e mais vitorioso ainda do que todos os dias que eu vivi nessa terra. Aleluia, aleluia. O Senhor quer levantar nessa igreja, sabe, uma geração de Calebes, sabe, que passaram por um tempo de dificuldade, passaram por um tempo de dificuldade, passaram por um tempo de provação, de teste, sabe, e às vezes até realmente fez o que não devia, abandonou, negligenciou, sabe, vive apagado, vive sem convicção. Mas nessa noite o Espírito te trouxe aqui, porque o Espírito é aquele que renova todas as coisas em nós. E se você responder a Ele, com certeza Ele vai tirar do lugar onde você está vivendo e vai te colocar num outro lugar em Cristo, para você voltar ao combate. Não para combater da maneira que você combatia lá no passado. Talvez no passado o seu combate era a base da lei, por isso que não vingou, por isso que não deu certo. Mas agora não. Agora o Senhor está te chamando para você se alimentar da convicção da vitória. Não da sua vitória, mas da vitória de Cristo Jesus. Que hoje você foi salvo, hoje você está conhecendo que não é mais pelo que você faz, mas é pelo que você crê na cruz, crê na obra. E por último, recebemos uma unção de renovação quando não abrimos mão de uma atitude de fidelidade. Fidelidade primeiro a Deus, primeiro aquele que me prometeu, aquele que me escolheu, aquele que me perdoou, aquele que me amou, me ama e me amará para sempre. Fidelidade ao Senhor. E em segundo lugar, fidelidade àqueles que Ele colocou na minha vida. Fidelidade à igreja, porque eu sirvo a Deus servindo os irmãos, mas servindo em fidelidade. Fidelidade. No verso 13 de Josué 14, Josué entrega a Calebe Hebron. Josué o abençoa e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron em herança. O que isso significa? Significa que ele recebeu a promessa a partir do momento em que ele não abriu mão de uma atitude de fidelidade. Fidelidade a quem? A Josué. Irmão, já pensou nós andar 45 anos juntos? Tamo junto. TMJ. Fala pro seu irmão, tamo junto, irmão. Irmão, Calebe andou com Josué 45 anos. E sabe por que a promessa, Jesus, foi dada a ele? Por causa da fidelidade de Calebe para Josué. Você percebe no texto que nós lemos que o homem para homem está em segundo plano. Porque Josué sempre diz, Calebe sempre diz, né, em relação a servir o Senhor, em amar o Senhor, em a se voltar para Ele, naquilo que Ele havia dito. É segundo plano. Mas irmãos, não tem como nós manifestarmos o Senhor no nosso meio sem a comunhão entre irmãos, sem a fidelidade entre irmãos.
A Bíblia diz que Josué abençoou e deu a Caleb por causa da fidelidade dele. Porque à medida que os anos se passaram, ele perseverou em seguir ao Senhor. Em seguir ao Senhor. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Sabe, coisas acontecem, imprevistos surgem, testes aparecem, mas nós nos mantemos fiéis. Quantos querem andar comigo 45 anos daqui para frente? Levanta. Será que você vai continuar me amando do jeito que você está amando? E se um dia eu chegar aí e não te cumprimentar e pisar no seu calo ainda inflamado, nem perceber, você vai continuar me amando? Será que um dia você é discipulador, falar com os discipuladores que são os meus companheiros de célula, chegar para ele e falar: Fabiano, eu acho que melhor você parar com esse teste, é melhor que você parar com esse discipulado, porque a coisa não... Será que continua me amando? Você acha que em 45 anos nunca houve situações entre Caleb e Josué para avaliar o relacionamento, para avaliar o quanto de Deus realmente os dois criam, acreditavam? Agora, a fidelidade de Caleb levou ele a receber a promessa, levou ele a ser renovado na unção e receber a promessa. Fidelidade fala de pelo menos 3 coisas. Fidelidade fala de cumprir o propósito. Quem está cumprindo o propósito de Deus está sempre sendo renovado. Viver no centro da vontade de Deus, que é o propósito, você está sempre renovado. A partir do momento que você sai do propósito, você pode ter certeza que a renovação para. A dúvida surge, a incredulidade abate, sabe, a falta de fé vem. Porque a fidelidade fala de cumprir o propósito, e quem cumpre o propósito está sempre sendo renovado. Fidelidade também fala de constância. De constância. É constância a longo prazo, também é algo poderoso. Porque até uma gota de água que pinga o dia inteiro vai inundar o ambiente, vai inundar o lugar. Porque é constante, constante. Fidelidade fala de não voltar para trás, sabe, de não recuar. É como Hebreus que nós lemos aqui, que o justo viverá pela fé. E aquele que retrocede, o Senhor não tem alegria nele. Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Fidelidade fala de constância. Fidelidade fala de não voltar para trás. O fiel olha sempre para frente. Não existe no vocabulário do fiel a palavra desistir. Não, ele pode até, sabe, parar, mas ele não vai desacreditar que o que Deus falou vai se cumprir. Vai se cumprir na vida dele. Coloque essa determinação no seu coração. Aconteça o que acontecer, não desista. Fala para o irmão que está perto de você: aconteça o que acontecer. Fala para ele: não desista. Fala para ele: não abandone o Senhor e nem a sua obra. Fala para o seu irmão: seja fiel até o fim, pois a fidelidade a Deus é sem dúvida uma fonte de renovação na sua vida. O Espírito de Deus foi derramado para fazer-nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e fez lá na cruz. Se existe alguém que foi, é e sempre será, é Jesus Cristo de Nazaré, fiel.
E aqueles que querem uma renovação na sua vida cristã, sabe, na sua maneira de lidar, eles precisam também se alinhar, se posicionar, porque tudo que nós estamos falando aqui são coisas, sabe, de posicionamento, posicionamento para declarar as promessas de Deus através da fé, posicionamento para nos alimentarmos da convicção de que Jesus já venceu lá na cruz, o preço já foi pago por cada um de nós. Hoje nós somos chamados para descansar, para crer e para tomar posse. E por fim, não abrir mão de uma atitude de fidelidade. Seja fiel, irmão, ao Senhor e aos irmãos que Ele tem te dado para realizar a obra. Amém? Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Quantos precisam de uma unção de renovação aqui? Levanta a mão. O Senhor está aqui para derramar sobre a sua vida. Feche seus olhos. Começa a declarar agora então. O Senhor falou com você até agora. Agora é hora de você falar com Ele. Começa a declarar a sua fé nas promessas de Deus. Começa a declarar.